Quem não tem como defender direitos naturais, não tem direitos, tem apenas permissões estatais. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Não terceirize a sua segurança e a defesa dos seus direitos mais importantes. Além de correr alto risco de morte, sendo vítima de roubo e reagindo por não contar com a benevolência dos criminosos, a deturpação positivada de um direito natural ajuda a punir quem procura zelar por ele. No final do vídeo, vamos mostrar os caminhos para quem quiser ter legalmente as ferramentas para defender o seu direito natural. Não é o ideal, mas é o jeito lícito e possível, até as tímidas tentativas do Executivo Federal de facilitar o acesso a armas algum dia melhorarem. Mas antes, vamos a um exemplo factual. De acordo com a Polícia Militar, um empresário reagiu a um assalto que resultou na morte do assaltante na tarde do dia 18 de novembro de 2021, no cruzamento da Avenida Silva Jardim com a Rua Buenos Aires, em Curitiba. O assaltante armado pilotava uma moto roubada e abordou a vítima que estava no seu carro próprio durante o tempo de semáforo fechado. Ele ameaçou o motorista com uma arma de fogo e exigiu o relógio. No entanto, ele não contava com a reação do motorista, que portava legalmente uma arma de fogo e que disparou, cessando a ameaça crítica do assaltante. Então, os paramédicos foram chamados, mas a pobre vítima da sociedade morreu no local sobre a moto. Algumas testemunhas e capturas de câmeras de segurança sustentaram que o assaltante morto já teria praticado outros roubos no mesmo local usando a mesma moto, identificada pelo número da placa. Final feliz para um cidadão pacífico ameaçado. Mas isso não era para ser feito pelo Estado? O Estado não restringe o acesso a armas para evitar violência, criminalidade e está aí para proteger e garantir segurança? Pois é, ilusão sua. O direito natural pode e deve sim ser feito por cada um. Embora a legítima defesa da propriedade, principalmente da autopropriedade, seja um direito jusnatural, há um grupo armado e truculento no Brasil que o limita, privilegiando quem faz parte dele, claro. Direito natural é indissociável de cada um de nós, porque não foi adquirido, mas sim é atrelado à existência do indivíduo. A positivação dessa limitação está no artigo 25 do Código Penal. Citação: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Em português simples, é quem reage para defender a si mesmo ou a outros com o mínimo suficiente para parar uma ameaça se defende legitimamente. Pela ótica e ética libertária, esse artigo do Código Penal é até razoável. Considera a moderação do que for necessário para interromper uma agressão em andamento ou prestes a acontecer, contra você ou a um terceiro. Correto, porque o único direito é negativo, de não ser ou ter algo seu agredido, se não tiver iniciado uma agressão. Não mexa comigo, que eu não mexo com você. Quem é libertário juninho provavelmente teria problemas no Ancapistão, ao pensar que poderia matar com um lança-granadas um ladrão de galinhas desarmado. Como violência é uma coisa ruim até para se defender, ela deve ser usada ao mínimo necessário para interromper, e não necessariamente tirar a vida de alguém é o mínimo suficiente. Uma ideia de ouro é: o melhor tiroteio é o que você não participa. É melhor evitar, negociar e estar atento para saber fugir. Grande parte das pessoas que sobreviveram à violência perceberam poucos momentos antes que seriam agredidas. Se não for possível fugir, faça o que fizer. Faça bem feito e contemple os riscos e consequências. Use os meios disponíveis, embate corporal, armas brancas, objetos contundentes, armas de fogo. Para cada um desses tem regras estatais. Use até veículos de transporte. O importante é usar o mínimo suficiente para conter uma ameaça crível ou violência. Mas como saber o que é exagero? Bom, não há parâmetro para a quantidade de golpes ou disparos, justamente porque, na reação de defesa, há erros e muitos fatores e variáveis envolvidos. O objetivo deve ser cessar a agressão injusta, neutralizando quem colocou sua integridade em risco. Toda agressão é ruim, mas agressão injusta é a agressão original, de quem iniciou a transgressão de propriedade.
A limitação ética e dentro da lei estatal, já que a apuração dos casos é sob o sistema jurídico estatal, é não continuar atacando depois que a agressão original acabou. Quando alguém morre ou se machuca muito, geralmente a perícia estatal sabe diferenciar o que foi feito durante o confronto dos que ocorreu quando o agressor foi contido. Só que no Brasil, se defender é complicado. O Estado limita até isso. Quem quer evitar infrações de leis tem muito mais dificuldade do que os bandidos, que não ligam para isso. Mas como só se pode parar uma pessoa armada que é má, sendo alguém armado e bom, então como comprar e ter armas de fogo legalmente? Vamos lá. Mesmo que 80% do preço sejam impostos, elas podem custar menos que um iPhone atual. Com 5 ou 6 mil reais, dependendo da região do país, dá para comprar uma pistola 9mm, incluindo a burocracia e munições. Os requisitos do artigo 4º da Lei de Controle de Armas e Munições são: primeiro, ter 25 anos completos. Segundo, não responder a inquéritos policiais e processos criminais. Terceiro, comprovar residência fixa. Quarto, comprovar ocupação lícita. Quinto, passar no teste psicotécnico e de tiro. E sexto, pagar as taxas. Pode contratar um despachante. É mais caro, mas é mais cômodo. Para quem quer fazer por conta própria, lá no ProArmas e no canal Portal do Mundo, tem as etapas da burocracia detalhadas. E na hora de comprar, se pode escolher para registrar na Receita Federal, com finalidade defensiva, ou no Exército, para finalidade desportiva, caça de javali e ou colecionismo. Essa diferenciação foi imposta pelo gordinho de pijama, Getúlio Vargas, quando restringiu calibres e criou castas de armas, proibindo o uso defensivo, diferenciando pelo registro as armas defensivas das armas de caça, esporte e colecionismo. Até o início dos anos 2000, o registro de armas defensivas e concessão do porte se fazia pela Polícia Civil e era muito menos burocrático. Ao optar pela PF, há uma vantagem na burocracia. Ela é mais rápida, de 2 a 3 meses, e não precisa de filiação a clube de tiro. As desvantagens são as limitações de calibres, porte somente na residência ou no local de trabalho. Liberação para porte fora de casa é muito difícil de conseguir. O limite para compra de munições sem autorização prévia é ínfimo. Existe limite para treino nos clubes de tiro e também somente 4 armas registradas na PF, sendo que 2 são curtas e 2 longas. As vantagens de registrar pelo Exército é poder ter acesso a outros calibres, comprar até 60 armas, 30 de calibre permitido e 30 de calibres restritos, comprar mais munições, fazer deslocamentos quando quiser treinar e competir nos clubes de tiro e comprar insumos controlados para confeccionar e recarregar munições em casa. Para registros no Exército, só se pode portar arma curta, de acervo, a pronto uso, quando estiver em deslocamento para treinos e competições. As desvantagens de registrar pelo Exército são a demora burocrática, de 6 meses a 1 ano, as obrigações de filiação ao clube de tiro e habitualidade e fiscalizações. Se a arma for usada para defesa, tenha como comprovar que estava em deslocamento para treinamentos ou competições. Para não terceirizar sua segurança contra criminosos não estatais, tenha o contato de um bom advogado criminalista. Se reagir com sucesso, imediatamente procure atendimento médico se estiver ferido e ligue para o advogado antes de acionar as autoridades. Seja com registro da arma pela PF ou pelo Exército, quem passa por isso certamente enfrenta um processo criminal. Brasil, né? Apesar de alguns dizerem que estão facilitando o bang bang, há muitas limitações de acesso a algo que serve para defender os direitos mais importantes. O pior de tudo é a alíquota tributária de quase 80% do custo total. Foi imposta pelo FHC e piorada pelo PT, que tanto dizem se preocupar com os mais pobres. Outra limitação de defesa é a Lei do Rio de Janeiro, que restringe o tamanho de lâminas que alguém pode portar. Justo no Rio de Janeiro, né? Isso é mais um fator que piora o desequilíbrio entre bandidos, que não se importam em transgredir propriedade, e pessoas de bem que têm uma dificuldade estatal até para se defender. A Lei 10.826, de 2003, de controle de armas e munições, tem apenas uma única justificativa: diminuir o custo da prática de violência pelos que pretendem usá-la para escravizar gente pacífica. Aprendemos a chamá-la de Lei de Controle de Armas
porque ela não tem as expressões estatuto ou desarmamento, em parte alguma. O espírito da lei é só de assombração. Como mostra bem o Benê Barbosa, as restrições criadas por políticos geram incentivos para aumentar os crimes violentos, diminuindo o custo da violência para o Estado e, consequentemente, para os bandidos diversos. Aliás, as campanhas de não reaja são táticas subreptícias estatais para aterrorizar a população e justificar sem oposição o aumento de impostos e gastos com as forças de segurança estatais. É o Estado o causador de um grave problema que apresenta uma suposta solução, que custa muito dinheiro e aumenta ainda mais o seu poderio. Com a evolução da humanidade e das ferramentas que desenvolvemos, a prática de violência se tornou cada vez mais eficiente, com menor esforço físico, porém mais custoso, ao ponto de se poder afirmar, com segurança, que atributos físicos, habilidades de luta corporal e superioridade numérica podem ser superados por ferramentas como essas, com pouco treinamento e uma boa estratégia. São muitos exemplos de grupos em clara desvantagem que foram vitoriosos ou, quando derrotados, causaram grandes prejuízos aos agressores. Alguns exemplos: 500 guardas suíços que defenderam o Papa Clemente VII no saque de Roma em 1527. No Brasil, a Batalha de Guararapes, brancos, índios e negros destreinados e com pouquíssimos recursos expulsaram os holandeses de Pernambuco em 1648. Canudos em 1896, que apesar da derrota, causou muita vergonha e prejuízo ao governo. Em 1927, quando Lampião fugiu da chuva de balas em Mossoró, Rio Grande do Norte. A Guerra Cristera do México em 1926. Inclusive, temos um vídeo sobre esse assunto e que deixaremos aqui na descrição do vídeo. E atualmente, o Talibã, assim como as milícias do Rio de Janeiro. Sendo libertário ou não, cada um deve buscar sempre que possível, em deslocamento ou não, piorar para o agressor a relação entre custo e esforço da violência. Todos são interessados na proteção da própria vida. Todos entenderam que o Estado nunca vai cumprir o que promete retoricamente para justificar a cobrança de impostos. Mas os libertários entenderam não só isso, que além de incompetente, ele é antiético. E o que ele não nos diz é que a cobrança de impostos não é para custear serviços ao cidadão, mas sim apenas para sustentar essa própria instituição. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Josiane Olenzak, escrito por advogado criminalista Dom Capistão, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!